Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Sou Victor Hugo Toro, maestro da Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. Hoje teremos Visíveis com o maestro João Paulo Prioli. Curta o nosso canal e compartilhe também. Olá, meu nome é João Paulo Prioli e sou maestro formado pelo curso de música da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. E o vídeo de hoje, ele tenta trazer um pouco para o esclarecimento quais são as funções do maestro, né? O que o maestro faz? Por que ele é necessário dentro de uma orquestra? Essas perguntas são perguntas muito frequentes, até pelo público que participa com frequência das salas de concerto. Então no vídeo de hoje eu vou tentar explicar um pouco melhor para vocês da onde surgiu este cargo, como ele funciona, o que é necessário para se tornar um maestro e como se dá as dinâmicas então entre o gestual do maestro e o resultado sonoro dos músicos, o resultado sonoro da orquestra. Espero que vocês gostem bastante do vídeo, então por favor se acomodem aí nas cadeiras de vocês, relaxem e venham comigo. Bom, para começar o nosso vídeo então, eu gostaria de esclarecer uma primeira dúvida, né? Que é como alguém pode traçar um caminho para ser um maestro ou uma maestrina. O jeito mais fácil é ingressar num curso superior. As universidades brasileiras e também universidades estrangeiras oferecem o curso de graduação em regência. Vale lembrar que algumas universidades estrangeiras só oferecem o curso de regência como pós-graduação. Independentemente disso, o curso varia de faculdade para faculdade, mas ele tem uma duração de 4 a 6 anos, sendo que nos primeiros 3 anos do curso nós estudamos a regência coral e nos 3 últimos anos do curso nós estudamos a regência orquestral. Lógico que durante o curso nós vamos aprender sobre várias outras coisas, como a interpretação de uma partitura, como fazer uma análise efetiva e como então transformar o pensamento que está contido dentro da partitura para o gestual e para a música, né? Para o resultado sonoro junto com uma orquestra. Podemos pensar então que o regente ele é um facilitador do processo da música em grupo. Ele é um coordenador do pensamento da orquestra e é ele o responsável por fazer com que o pensamento de todos aqueles musicistas, né, independentemente do tamanho da orquestra, seja ela uma orquestra grande ou uma orquestra pequena, é responsabilidade do maestro fazer com que todos aqueles musicistas partam de um mesmo ponto da interpretação musical. Então, de maneira resumida, nós podemos dizer que o maestro ou a maestrina ele é um organizador das ideias da orquestra. É ele que vai fazer com que todos aqueles músicos pensem da mesma forma ou interpretem a música da mesma forma, fazendo com que então a execução musical seja algo coeso, seja algo uniforme, para que não tenha disparidade na interpretação musical. Seguindo para uma segunda parte do nosso vídeo, é importante tentarmos esclarecer as funções que o maestro ou a maestrina possui dentro da orquestra. É lógico que as funções mais comuns eu acredito que a maioria já deve conhecer, que é ensaiar a orquestra e organizar os concertos que a orquestra vai fazer. Para quem não sabe, uma orquestra profissional começa os seus ensaios de concerto numa segunda-feira e vai realizar o concerto na sexta e no sábado, ou seja, são poucos dias que uma orquestra tem para ensaiar. Então quem vai organizar toda essa dinâmica de concerto, quem vai organizar o repertório, quem vai organizar se vai ter um músico convidado é o regente, essa pessoa que está ali na frente da orquestra, ou seja, ele ocupa uma função não só de líder da interpretação musical, mas também a função de organizador de todo esse processo mais burocrático para que uma orquestra possa funcionar normalmente. Bom, tirando essa função mais básica, é muito importante para o regente conhecer sobre os aspectos da música. E quais seriam eles? Né? Seria a melodia, a harmonia, o contraponto, a rítmica, conhecer a instrumentação, que é a maneira que os instrumentos vão dialogar uns com os outros dentro dos próprios naipes,
e entender da orquestração, que é a maneira que os naipes da orquestra vão interagir uns com os outros. Uma vez entendendo tudo isso, o maestro ele vai ter que fazer um processo árduo de estudo para poder entender a forma da música que ele vai reger. Afinal, diferentes propostas musicais, diferentes composições vão exigir interpretações diferentes. Então, dentre toda essa gama de estilos musicais e de estilos composicionais, o maestro tem que conhecer muito bem como todos funcionam para que a interpretação da orquestra esteja de acordo com as propostas não só do estilo, mas também do compositor. Bom, uma outra coisa muito importante para quem vai estar à frente de uma orquestra é conhecer as expressões e as notações dos nomes dos instrumentos, tanto no italiano quanto no alemão, que foram os dois maiores países, vamos dizer assim, que tiveram as primeiras grandes prensas de música. Então é muito importante nós sabermos as articulações, as notações para dinâmicas e o nome dos instrumentos nessas duas línguas, porque na maioria das vezes não vamos conseguir uma partitura traduzida na nossa língua materna. Por último, mas não menos importante, é função do maestro ou da maestrina fazer a ponte, fazer a ligação entre o pensamento do compositor, o que ele escreveu na partitura e como aquilo deve soar musicalmente. Lógico que quem está na frente da orquestra só vai conseguir fazer isso após um longo período de estudo, não só da vida do compositor, mas também das suas características e, obviamente, da peça que está regendo, para que seja feita uma interpretação coesa das ideias do compositor. Lógico que quem está na frente da orquestra vai colocar a sua própria visão de algumas ideias, mas tem coisas que são muito importantes de serem seguidas. Por exemplo, não podemos interpretar uma música do século XX da maneira que interpretamos uma música do período barroco. Isso é só um breve exemplo para ilustrar como é importante conhecer não só o período que a música foi escrita, mas as intenções do compositor, as influências daquele compositor e a maneira que tal compositor via a execução da música em grupo. Então é muito importante que esse estudo seja feito com muito cuidado, com muita delicadeza, mas também com muita atenção para que não ocorram disparidades interpretativas, né? Uma outra dúvida que eu ouço com frequência é a seguinte: por que então é necessário termos uma pessoa à frente de um grupo musical? Isso é importante por conta que somente tendo alguém para unir o pensamento de todos aqueles musicistas que a interpretação vai se tornar algo único. E essa transformação ela só acontece após todo o estudo, toda a preparação que eu mencionei antes. Então é só após um longo estudo sobre a vida de um compositor, sobre as suas influências, sobre o que ele gostaria de uma peça, que nós conseguimos realmente extrair aquilo que está por detrás de todas aquelas notas. É por isso, por exemplo, que uma mesma música soa diferente com regentes diferentes. Alguns podem dar mais intenção a um fraseado, outros podem dar mais intenção a uma levada rítmica. Enfim, cada um vai ter as suas escolhas e as suas opções de como trabalhar e de como interpretar cada música. Antes de explicar para vocês então como funciona uma orquestra, gostaria de trazer uma rápida curiosidade. A palavra orquestra ela tem origem grega e significa local de dança. Era especificamente um local na frente do palco aonde ficava um grupo de artistas chamado coro e os musicistas que iriam participar da peça. Este grupo de artistas e os musicistas interagiam com as personagens principais, fazendo brincadeiras, jogos musicais e trazendo um pouco mais de dramaticidade para a peça. Hoje em dia, este local de dança na frente do palco é conhecido como fosso, e é onde fica a orquestra
na maioria das apresentações de balés e de óperas. Podemos dizer que a orquestra, para funcionar, ela primeiro tem que ser organizada. E a organização da orquestra se dá pelos naipes de instrumentos que a compõem. Nós temos, por exemplo, o naipe das cordas, que é formado pelos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Logo atrás do naipe das cordas, temos o naipe dos sopros de madeira, que são formados pela flauta, pelo oboé, pelo clarinete e pelo fagote. Logo atrás dos sopros de madeira, nós temos os sopros de metal, que são formados pela trompa, trompete, trombone e tuba. Além destes naipes, nós temos o naipe das percussões, que são formados pelo tímpano, formado pelo prato, pela caixa e tantos outros instrumentos de percussão que permeiam não só os estilos musicais brasileiros, como também os estilos musicais estrangeiros. Uma vez dito então quais são os naipes da orquestra, gostaria de falar para vocês quais são os tipos de orquestra que nós temos. Em primeiro lugar, é importante entender a diferença entre orquestra sinfônica e entre orquestra filarmônica, que são os dois tipos principais de orquestras que temos tanto no Brasil quanto no exterior. Uma orquestra sinfônica, ela é financiada pelo poder público, geralmente pelo governo do estado, pela prefeitura e às vezes pelo governo federal. Isso tanto no Brasil quanto fora. Já as orquestras filarmônicas, elas são de financiamento particular. Então, nós temos a orquestra sinfônica, temos a orquestra filarmônica, temos a orquestra de sopros, que são compostas por sopros de madeira e sopros de metais. Temos as orquestras conhecidas como big bands, que são formadas por instrumentos não comuns à tradição da música europeia, então tendo uma grande gama de instrumentos de sopro de metal e também instrumentos elétricos. Nós podemos pensar então que cada período da história da música teve um tipo de orquestra específico, um tipo de grupo musical específico. A orquestra barroca, então, ela era formada pelo violino, pela viola d'arco, que é uma predecessora da viola tradicional, o violoncelo e o contrabaixo, alguns instrumentos de sopro, como a flauta e um trompete mais antigo, e alguns instrumentos que possuem braços com trastes, né? Que é o caso do alaúde e da atabarda. Uma vez que a gente avança na história da música e chegamos perto do período clássico, consequentemente os grupos orquestrais, os grupos musicais vão se desenvolvendo. Então nós vamos ter lá também o violino, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, mas já começamos a ter um naipe de sopros de madeira muito mais articulado e tornando-se mais independente, sendo formado agora então pela flauta, pelo oboé, algumas vezes pelo clarinete e algumas vezes pelo fagote. Também temos o desenvolvimento no classicismo dos sopros de metal. Se torna muito mais comum na orquestração clássica a utilização de instrumentos como o trompete e como a trompa. E algo que não se utilizava com muita frequência no barroco, que era o tímpano. É a partir do classicismo que o tímpano começa a ganhar um pouco mais de independência e seu valor dentro do tutti, dentro da massa orquestral, acaba se tornando cada vez maior e ele passa a ser cada vez mais utilizado pelos compositores. Chegando então no período romântico, é que a orquestra começa a tomar mais essa cara da orquestra que conhecemos hoje em dia. O naipe das cordas continua intocado, mas ganha um número maior de instrumentistas. Os sopros de madeira agora realmente sempre vão aparecer em quarteto, né? Flauta, clarinete, oboé e fagote. Os sopros de metais vão ganhar a adição do trombone e da tuba, que vão dar um poder sonoro muito maior para eles.
E outros instrumentos de percussão começam a ser agregados nas composições, como a caixa, como o triângulo, como o prato e como o tímpano. E instrumentos também como a marimba, calimba ou xilofone começam a ser agregados dentro da orquestra, ou seja, é no período romântico que o contingente orquestral começa a crescer. Agora que já entendemos como funciona a orquestra, acho que eu posso responder para vocês então como surge o cargo do maestro ou da maestrina. Este cargo ele surge de uma sucessão de conceitos, sucessão de outros cargos que foram evoluindo conforme o tempo e que foram perdendo a sua relevância dentro do cenário musical conforme outras necessidades foram surgindo. Este é o caso do cargo do Kapellmeister. O Kapellmeister era um cargo hereditário, vitalício e que era a maior honra para um músico, era o topo da carreira de um compositor durante o século XVI, XVII, XVIII até uma partezinha do século XIX. Era o Kapellmeister que era responsável por escrever todas as peças que seriam executadas dentro da corte de um rei ou dentro de uma área de influência da Igreja Católica. Vale lembrar também que o Kapellmeister era responsável por fazer as cópias de todas as partituras. Então você imagina a quantidade de trabalho que essa pessoa tinha. E na maioria das vezes era o Kapellmeister também que iria tocar o órgão ou o cravo durante execuções musicais nas quais esses instrumentos eram requisitados. E é aí que a gente pode falar de um outro cargo muito importante da época e que geralmente era ocupado por quem era Kapellmeister, que é o cargo Concertmeister. Porque era o Concertmeister que dava o andamento para o grupo, que ajudava na interpretação, que ajudava com um instrumento que ficava muito tempo em pausa e teria que ter uma entrada importante em um determinado momento. Então era por isso que na maioria das vezes era o Kapellmeister que ocupava este cargo, porque já que ele já era o compositor e feitor de tudo que era necessário para se poder executar uma música, nada melhor do que ele ser a pessoa que coordenasse isso. Bom pessoal, chegamos agora na parte do vídeo, na minha opinião vai ser a parte mais legal, que é para falar então daquela varinha que o maestro usa, né? Esse aqui é o meu estojo de batutas, aqui estão as batutas que eu utilizo, vou puxar uma aqui para vocês, que é então falando da onde vem a batuta, da onde ela surge, por que ela é necessária. É para apontar para os músicos, falar, você está tocando errado? Não, não. Às vezes ela serve para isso também. Bom, a batuta, ela tem uma história engraçada. Só que, para eu poder contar essa história, eu vou precisar do auxílio de outra coisa. Eu já venho. Nossa! Para que será que eu peguei esse bastão, não é verdade? Bom, esse bastão ele vai me auxiliar a contar a história de um musicista, compositor, Kapellmeister, que morreu há muitos séculos, que é o Jean-Baptiste Lully. Lully foi um italiano que foi trabalhar na corte francesa, acabou se naturalizando francês, mas para reger a música ele utilizava um bastão. E ele regia mais ou menos assim. Acredito que vocês já devem pensar no que é que pode ter acontecido, na verdade. Uma determinada apresentação para o rei Luís XIV, Lully acerta o barrete no pé. O barrete que ele usava tinha uma ponta. Isso fura o pé dele. Naquela época, a higiene não era das maiores preocupações da Europa e aquilo vem a infeccionar. E aí é um momento que os historiadores entram em conflito. Por quê? Porque alguns historiadores contam que após essa infecção, Lully contraiu uma gangrena e essa gangrena vem a matá-lo, né? Essa infecção por conta do machucado leva ele a óbito 2 meses depois. Outros historiadores dizem
que após esse acidente é necessário que ele ampute o pé, mas não resolve. Ele amputa uma parte da perna, não resolve. E aí ele morre em agonia, tentando se curar disso depois de uma série de amputações. Bom, não é muito importante pra gente aqui como o Lully morreu. Tudo bem que foi trágico e ele merece seu respeito. Mas o mais importante dessa história é o barrete, que era então esse cajado, esse bastão de regência que era utilizado para poder fazer com que os músicos tocassem em sincronia. Eu não preciso dizer, né, que depois desse acidente com Jean-Baptiste Lully, o barrete foi extinto e foi substituído por algo muito mais inofensivo e muito mais simples, que é a batuta. É importante a gente conversar então sobre o gestual de quem está na frente da orquestra. De uma forma mais prática, o gestual ele funciona de uma maneira um tanto quanto particular. Afinal, cada maestro, cada maestrina vai desenvolver a sua maneira pessoal, a sua maneira única de se expressar em determinados momentos da música, dado todas as questões de interpretação, de análise, de conhecimento de partitura, que eu já falei até agora, mas justamente para que a regência não se torne algo muito complexo e que toda vez que tiver um maestro novo, o grupo musical tiver que aprender uma nova forma de reger, foi-se estipulada, né, foi-se convencionado durante as evoluções do ensino de regência, maneiras de se deixar mais claro para quem está sendo regido o que o maestro ou a maestrina está querendo. Vale lembrar também que hoje em dia nós temos escolas diferentes de regência. Cada uma vai dar importância para certo tipo de interpretação, cada uma vai dar importância para certos aspectos da regência, certas formas de incentivar os músicos, de provocar os músicos a produzir um som de acordo com o estímulo do gesto, de acordo com a expressão que quem está ali na frente quer. Uma outra maneira de explicar o gesto é dizer que ele é uma moldura de sinais que tenta traduzir o som, que tenta transformar em expressividade o que está contido dentro da partitura. Muito dessa expressividade, muito deste resultado interpretativo que o gesto traz, está diretamente ligado com o contato visual do maestro ou da maestrina para com a orquestra à sua frente, mas também das expressões faciais que nós vamos utilizando durante a execução. Por exemplo, se eu olho para vocês e começo a reger desta forma, eu acredito que vocês devem ter pensado em um som leve, em um som calmo. Agora, se eu começo a reger desta forma, acredito que eu tenha tocado vocês de uma maneira diferente agora, não é verdade? Tendo produzido para uns um som mais nervoso ou para outros um som mais firme, mas com certeza muito diferente do que o som que eu havia projetado em vocês antes. Então, com este exemplo simples, é fácil de mostrar como o gestual pode ser eficaz e funcionar até para pessoas que nunca estiveram na frente de uma orquestra. Então, essa comunicação ela é efetiva para quem está disposto a receber do outro ali o impulso energético para se poder realizar uma música em conjunto. Pensando nessas convenções, a convenção mais importante que foi feita foi em relação em como marcar a fórmula de cada compasso. Por exemplo, se eu tenho um compasso quaternário, a marcação fica assim: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se temos um compasso ternário, seria este o gesto: 1, 2, 3. 1, 2, 3. E no caso do compasso binário, seria este o gestual: 1, 2, 1, 2.
Mas vocês devem estar se perguntando, né? E a mão esquerda? O que ela faz? Bom, a mão esquerda é responsável por todo o resto. E o que seria todo o resto? Seria todas as mudanças de dinâmica da música, por exemplo, conduzir um crescendo ou conduzir um diminuindo. Seria para dar uma entrada para um músico que está distante da orquestra ou que ficou muitos compassos sem tocar. Seria tentar trazer um pouco mais de dramaticidade, de expressividade para o gestual do maestro ou da maestrina. Desta forma, ambas as mãos trabalhando de maneira independente conseguem gerar nos musicistas todos os estímulos necessários para que a interpretação da peça em questão seja realizada de maneira uniforme, de maneira coesa, de maneira em conjunto, por conta de todo esse gestual, né, de todos esses acordos gestuais que foi se feito ao longo do tempo entre quem rege e quem está sendo regido. Mas como então o maestro ou a maestrina vai desenvolver um gestual eficiente? Da mesma forma que uma pessoa que estuda um instrumento, seja o piano ou qualquer outro, tem que fazer seus exercícios técnicos. Quem rege também toca um instrumento. Na verdade, conduz instrumentos humanos, que são os musicistas que formam a orquestra. E para tal, nós também precisamos dos nossos exercícios de técnica. Por exemplo, um exercício de técnica muito recorrente nas aulas de regência é um exercício básico de independência, mas que já serve para vocês terem uma ideia. Que seria, por exemplo, este aqui: reger um compasso quaternário e conseguir fazer um círculo com a mão esquerda. Outro exercício seria reger um compasso ternário e desenhar um quadrado com a mão esquerda. Mais ou menos assim. É lógico que não dá pra gente se aprofundar muito nos exercícios de técnica e como a gente desenvolve uma independência. Mas é provado cientificamente que todo mundo que pratica música, seja instrumentista, seja maestro, está sempre trabalhando ambos os lados do cérebro, porque sempre estamos trabalhando com as duas mãos. Desta forma, podemos dizer que a independência entre os membros é algo crucial para o desenvolvimento não só de um musicista, mas para o desenvolvimento de um regente. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo. Espero que não tenha sido muito cansativo e que não tenha sido muitas informações, mas como vocês podem ver, não é um assunto tão simples. Eu espero que eu tenha conseguido desmistificar um pouco para vocês a função do regente ou da regente, né? Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais como funciona a regência, por que ela existe, por que ela é necessária, por que usamos a batuta. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Eu desejo a todos um ótimo dia e tchau!